Pessoal, eu trouxe alguns exemplos de Phalaenopsis de cultivo. Tentarei passar para cada região aí, para cada clima, a melhor forma do cultivo de Phalaenopsis. Lembrando que essas experiências que eu passarei a vocês são relacionadas, são histórias, são exemplos de cultivo orquideomania, tá? Lembrando que nós moramos em Maringá, no Paraná, aonde o clima é bem diferente de outras regiões do Brasil, tá bem? Então, um bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma live da família Orquideomania. Prestem atenção nas dicas que eu darei nesta live, que vai ser muito importante e com certeza ajudará muitos amigos aí que estão precisando de um socorro no cultivo de Phalaenopsis, tá bem? Pessoal, nessa mesa eu coloquei para vocês uma Phalaenopsis plantada no nó de pinho. Para quem não conhece, isso aqui é nó de pinho, tá certo? Vocês notem que a planta tem duas mudas numa planta só. Vou filmar com cada detalhe, pessoal, como a Phalaenopsis para a região do Paraná não precisa ter muito substrato, tá? Quanto menos substrato as Phalaenopsis receberem aqui na minha região, melhor, mais ela se desenvolve, tá bem? Aqui eu tenho um exemplar de uma Phalaenopsis num cestinho de colocar prendedor, tá? É uma planta com duas mudinhas também. Tá saindo a terceira mudinha aqui, ó. Essa é a muda principal, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, é uma planta que tá me dando 3 mudas. Tá bem? Tá aqui no cestinho de prendedor com substrato, carvão e casca de pinos. Notem, pessoal, que eu não enterro as raízes. Esses adubos que vocês estão vendo aqui, parecendo uma palha, é o adubo Fertiriza, tá? E as raízes ficam sobre o substrato, tá bem? Aqui nós temos um cultivo tradicional, que eu acredito que a maioria de vocês faz aí essa utilização de cultivo de FAO. O vaso transparente com substrato, aqui é um mix de substrato, tem carvão, tem fibra de coco sem tanino, tem casca de pinos. É esse o substrato desse vaso transparente, tá? Para você que é iniciante, não tem nó de pinos, não tem cestinho, não tem coco de peroba, não tem casca de peroba, você vai escolher aí então o vaso transparente, tá? Esse é uma forma de cultivo muito tradicional. Aí nós temos também o cultivo no coquedama. Esse coquedama nós fizemos juntos, eu chamo ele de coquedama abacaxi, porque ficou no formato de um abacaxi. E a Phalaenopsis, por sua conta, vai emitindo raízes em todo em torno desse coquedama, tá? Coquedama nada mais é do que um saquinho, aquele saquinho que a gente compra com laranja. Dentro desse saquinho eu coloco substrato e envolvo esse saquinho com esfagno, tá? Só isso. Então, ela gosta de soltar as raízes para fora deste saquinho com substrato, tá bem? É uma outra forma de cultivo de Phalaenopsis. Aí nós temos também a Phalaenopsis com 2 mudas. Essa é a planta mãe, que foi queimada pelo sol. Essa é a filha, tá? Esse é o brotinho. Então, eu tenho 2 plantas nesse exemplar. Eu peguei um toquinho de café. Isso aqui é um toco de café, para quem não conhece. Acoplei no vaso com substrato misto. Aqui tem esfagno, carvão, casca de pinos e chips de coco. E acoplei com um pouco de esfagno nesse toquinho de madeira, tá? De madeira cafezinho. Notem que as raízes estão completamente expostas, não estão enterradas em nada, tá bem? Olha a vitalidade das raízes. Tem raiz por toda a extensão aqui dessa forma de cultivo, tá? Aí nós temos aqui 2 exemplares
de toquinhos de peroba, que é a madeira que nós encontramos facilmente em terrenos, em matas, árvores caídas, tá? O toquinho de peroba, dentre todos esses exemplares que eu estou mostrando a vocês, é para a nossa região o que foi mais quisto, mais aceito pelas Phalaenopsis, tá? Essa FAO, ela foi devorada aí por percevejos, e aí a gente conseguiu conter esse ataque, tá? Essas mordidas aqui foram de percevejos. E aí a plantinha está se desenvolvendo super bem, soltou várias folhas novas e muitas raízes, tá bem? Vocês estão notando que eu não corto as raízes antigas, porque muitas vezes é das antigas que surgem as raízes novas, tá bem? Então essa é mais uma maneira de cultivo. Esse outro exemplar são mudinhas. Notem que essa folha velha provavelmente vai amarelar e secar, vai cair, mas emitiu duas folhas novas, saudáveis. Tem um pouquinho de esfagno junto ao toco de peroba. Essa aqui já reagiu mais rápido. Olha o quanto de raízes ela já soltou e tá grudando no toquinho de peroba. Pessoal, existem infinitas formas de cultivo. O que eu tô passando para vocês são cultivos orquidiomania, tá bem? Existe também o cultivo na pedra brita, na garrafinha PET. Aqui eu tô falando experiência orquidiomania, tá bem? Então, pessoal, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a última forma de cultivo. Isso aqui nada mais é de que um cachepô de sisal. No fundo, nós temos a madeira peroba. E foi montado um cachepô, que ele já está desmontando, por sinal, quebrou a alça. E aqui nós temos duas mudas de Phalaenopsis. Essa aqui que estava doentinha perdeu a folha, mas já está emitindo uma folhinha nova. E essa planta mais antiga. Pessoal, vejam a quantidade de raízes que grudam na peroba. Não tem nenhum pouco de substrato aqui. Esse cachepô está sendo simplesmente a sustentação para essa muda de Phalaenopsis ficar agarrada. Não precisa de substrato. Nós descobrimos de um ano para cá que quanto menos substratos nós colocarmos nas Phalaenopsis, rapidamente elas enraizam. Quanto menos abafado estiverem as raízes das FAO, mais rápido as raízes se desenvolvem. Menos chance, pessoal, de ataques fúngicos, tá? Então, assim, essas são as nossas experiências. E isso nós temos feito aí dentro de um ano. Vocês têm acompanhado essas experiências comigo. Fizemos coquedama, madeira, até a pedra brita nós utilizamos. Mas devido à falta de tempo de regarmos todos os dias os vasos com pedra brita, nós deixamos apenas poucas unidades. Vou até mostrar uma para vocês na pedra, tá? Devido à falta de tempo de cultivarmos dessa maneira, tá? Aqui é um vasinho na pedra brita. Então é um vaso que eu tenho que ficar mais atenta a ele, porque não pode faltar regas diárias, tá bem? E aí, Ju, e agora? Você falou para mim que existem diversas maneiras de cultivar Phalaenopsis. Mas e as regiões e os climas? Pessoal, prestem bastante atenção nessa dica importante. Quanto mais seco for o seu estado, quanto mais quente for o seu estado, quanto menos umidade relativa do ar tiver aí no seu estado, mais você vai ter que proporcionar um ambiente mais agradável para a sua Phalaenopsis. Isso conta com um substrato que retenha um pouquinho mais de umidade, porque se você não proporcionar isso à tua FAO, as raízes começarão a secar. Tá? Ao contrário de você que mora em regiões muito úmidas, que o excesso de umidade faz com que as raízes fiquem pretas, fiquem apodrecidas. Nessa época do ano, o que eu mais tenho recebido são fotos de Phalaenopsis com raízes completamente
podres. Mesmo aquelas pessoas que cultivam em carvão e casca de pinos estão apodrecendo pelo excesso de umidade. Então, para você que mora em regiões extremamente secas e quentes, prefira um substrato que retenha um pouquinho mais de umidade. Ofereça a esse vaso, a esse exemplar, a circulação de ar e um ambiente fresco, tá? Porque as orquídeas, principalmente a FAO, ela não combina com substrato molhado e calor excessivo. Então, se você mora numa região muito quente, procure um substrato que retenha mais umidade, mas coloque o teu exemplar em um local fresco e agradável, um local onde você consiga ficar tranquilamente. Eu sempre comparo a Phalaenopsis com uma pessoa. Se você estiver naquele local e estiver ali tranquilamente por meia hora, que local gostoso! É o local que a tua Phalaenopsis tem que ficar. Se você for lá onde está a sua FAO e falar, nossa, que calor, que mormaço, quanta luminosidade? Não é aí que a tua FAO tem que ficar. Então ofereça a ela um local arejado, fresco, tá bem? E nada de excesso de luminosidade, senão as folhinhas ficarão pintadinhas de amarelo, tá bem? Então, esclarecido isso, locais com mais umidade, você pode cultivar com as raízes super aéreas, principalmente em coqueiros, árvores. Na minha casa elas estão no coqueiro fênix, são apaixonadas pelo coqueiro fênix e essas outras formas que eu acabei de mostrar, tá bem? Para você que mora numa região muito quente, você vai ter que usar o vaso, tá? Ou até uma árvore que tenha uma boa copa para protegê-la aí dos raios solares e que se torne um local mais fresco, tá bem? E façam furos no vaso para que haja essa circulação de ar dentro do vaso, tá? Você que mora na região quente, não plante a sua Phalaenopsis num vaso com pouca drenagem, porque vai ficar abafado dentro do vaso, o calor vai ficar dentro daquele substrato que está umedecido e vai ser um caos. As raízes vão apodrecer. Na natureza, pessoal, as Phalaenopsis ficam sob a copa das árvores, ficam na sombra. E geralmente elas recebem um frescor da natureza, tá? Ao momento do mormaço, mas a planta está adaptada a esse mormaço da natureza. A gente nunca encontra uma Phalaenopsis lá no topo das árvores, ela sempre está protegida, tá bem? E outra dica importante para vocês. A FAO na natureza, ela só é regada pela chuva e pelo orvalho, pelo sereno. Então, se vocês observarem as imagens na internet, vocês vão entender que a posição da Phalaenopsis é fundamental para um cultivo ideal. Ju, mas qual é essa posição ideal? É essa posição aqui, pessoal. Voltada para frente. Ela tomba para frente. Por quê, Ju? Porque é uma forma dela não acumular água na copa, na junção das folhas. Então, na natureza, se você observar nas árvores, ela está toda tombada para frente. Aqui é um exemplo, ó. Toda a água que cai não fica acumulada na junção das folhas. Gente, tem aquela FAO que nasce para cima? Tem, pessoal. Ela está buscando a luminosidade, ela vai em direção à luminosidade. Mas na natureza tudo é mais inteligente, né? A natureza é inteligente. Já no cultivo caseiro, a gente tem que fazer algumas estratégias para imitar a natureza. Então essas são dicas Orquideomania para você tentar copiar aí a natureza para oferecer à tua plantinha um bom cultivo, um bom ambiente, uma boa nutrição, tá? Substratos que podem ser usados no cultivo de Phalaenopsis. Se você mora num estado muito seco, prefira substratos menores, tipo substrato carvão e casca de pinos fininho, misturado com um pouco de esfagno, misturado com chips de coco tratado sem ter tanino, que é prejudicial à plantinha. Prefira substratos mais, como que eu vou dizer,
que retenham mais a umidade. Quando você faz a rega, fique úmido por mais tempo, tá? Já você que tá num clima que não tem assim frio demais, calor demais, que não tem secura do ar demais, um clima tradicional, um clima normal, você pode aí escolher a melhor forma não precisa ser o substrato fininho, pode ser aí o substrato tradicional, mas eu ainda acho que independente da região que você tiver, se você atentar às regas, você pode plantar as suas Phalaenopsis com raízes soltas, independente da região. Basta você escolher o espaço, pessoal, o local sendo arejado, né, com essa circulação de ar e fresco, você não precisa cultivar a sua Phalaenopsis com substrato, tá? Isso eu tenho visto nas fotos que os clientes mandam para mim, nas dicas que eles falam, Ju, eu fiz o que você fez na sua casa, que é plantar no coqueiro fênix, ou numa árvore, ou num pinheiro que seja, a FAO tá amando. Aqui é quente, tá dando certo. Então, isso que eu tô passando a vocês são experiências aí de amigos do Grupo Orquídea Mania também. Então, desde que tenha um local mais escurinho, né, com menos luz, fresco e arejado, eu creio que todos nós, independente do estado, possamos cultivar Phalaenopsis sem substrato, tá? Façam um teste, faça o teste com uma unidade e vejam o resultado. Mas aí, pessoal, vocês têm que esperar pelo menos aí 3, 4 meses para ver a plantinha reagir, tá? Não adianta plantar ela hoje e daqui uma semana falar, Ju, não tá dando certo. Daqui um mês falar, Ju, não tá dando certo. Tem que esperar a plantinha se adaptar, ok? Questão de adubação, pessoal. No mundo dos adubos aí, existem diversos tipos de adubo, tá? O adubo spray pronto uso, já tá prontinho, eu só vou lá e pulverizo a plantinha com a adubação. Existe o adubo concentrado, que você vai ter que seguir o rótulo, fazer a diluição correta e aplicar o adubo na plantinha. Existem os adubos em sais, que têm que ser diluídos na água para ser pulverizado nas raízes e substrato. E por último, existem os adubos granulados. Esse, para quem não conhece, é o Osmocote, né? O adubo inteligente, que vai soltando a adubação em doses homeopáticas. Então, existem muitas formas de adubos hoje no mercado. Qual você utiliza, Ju? Gente, como eu tenho disponível aqui, eu gosto desses dois, do Osmocote e do Ensais. Mas você encontra com facilidade em floriculturas ou até no mercado, o concentrado e o pronto uso, tá? Mas vocês vão observar que esse concentrado, os NPKs dele são mais fracos. E eu recomendo para orquídeas NPKs superior a 10%, tá? Outro utensílio que vocês têm que ter aí no cultivo de Phalaenopsis, canela, pessoal. Canela em pó. Pode ser misturada com água, pode ser misturada com vaselina em pasta, pode ser misturado com própolis, tá? E também a base de unha transparente. A base de unha, que caso haja necessidade de você selar um corte, a base de unha também tem essa função seladora, tá? Já aqui a canela, e que eu utilizo a canela, além de selar, ela cicatriza, mas é ideal que você faça uma pastinha, porque quando receber a rega, essa canela não caia, tá bem? Então misture aí com vaselina, vai numa farmácia de manipulação, compre um pouquinho de vaselina em pasta, faça essa misturinha e deixe guardado num potinho. Sempre que aparecer uma pinta preta com a auréola amarelada, você já sabe que é fungo, você vai lá, pega essa pastinha e passa na pinta frente e verso. É uma forma de controlar essa incidência fúngica, tá? Assim essa pinta não aumenta e também não se prolifera na sua folhagem, tá bem, pessoal? A adubação no cultivo de Phalaenopsis é muito importante.
tá? É de vital importância, porque às vezes você vê uma Phalaenopsis rachando, porque como a folhinha dela é gorduchinha, ela tende a rachar. Às vezes você vê a folhagem da Phalaenopsis apática, amarelada, desnutrida. Tudo isso, pessoal, é falta de nutrição. Para essas características, aonde a planta não fica, a folhagem não fica ereta, a folhagem fica caída para baixo, fica tombada para baixo, caule que não está firme, folhagens rachadas, folhagens com aparências de ressecada, é falta de um excelente componente do NPK, que eu falei ontem na dica rápida, que é o potássio, o K, pessoal. Quando você compra um adubo, vem escrito assim, adubo NPK. O K é o potássio, tá? Apesar de ser K na tabela periódica, estamos falando de potássio, porque em latim a palavrinha começa com K. Então, o que acontece? O potássio, ele revigoriza a sua planta, toda a estrutura celular, toda a postura que a folhagem da sua planta, Phalaenopsis, Cattleya vandas, precisa ter, é o potássio que vai fornecer a sua plantinha. Então aí é uma dica super importante. Tá com folha sem brilho, sem viço, rachando, caindo, mole, que não se desenvolve, bulbos novos de Cattleya que estão tombando, que não tem sustentação, tá faltando potássio, tá? Tá com grande incidência de pragas, cochonilhas, pulgões, a tua planta vive doente, pintando, amarelando, falta de potássio, o K. Então, quando for comprar um adubo, lembre que nesses casos o NPK K tem que ser maior, ou pelo menos que seja N 20%, P 20%, K 20%, que é o adubo manutenção 20-20-20, que seria no caso esse aqui. Tá bem? Então, pessoal, eu vou trazer para vocês, durante o ano de 2018, muitas dicas a respeito de adubação, falando dos NPKs, falando do macro, que é o NPK, e os micronutrientes, qual a importância disso tudo na magia do cultivo de orquídeas. Não adianta só você ter um exemplar sem alimentá-lo, tá? Muitas vezes a Phalaenopsis que você comprar no mercado, na floricultura, ou que você ganhar de presente, naquele substrato que veio com ela, não vai ser legal para o cultivo na sua casa, tá bem? Então observe a sua plantinha vai falar com você. Ganhou uma Phalaenopsis de presente? Primeira coisa, retire-a da embalagem que veio. Imediatamente fala, puxa vida, Ju, não acredito, que lindo é o pacote que a minha FAO veio, não tenho dó de tirar, vai estragar o presente. Pessoal, melhor tirar do pacote e manter a qualidade da plantinha do que perder a plantinha e ficar com o pacote, tá certo? Então vocês, primeira coisa, retire-a da embalagem, não coloquem sob pratinho. Orquídea nenhuma combina com pratinho. Fica bonitinho, mas não combina com orquídeas, tá bem? Outra dica legal. Você, para molhar a tua plantinha, a tua Phalaenopsis, você tem que notar que o substrato que ali está completamente seco. Pessoal, esfagno, que é esse substrato aqui, ele engana a gente. Tá? Juliana, como assim? Um substrato enganador? Sim, senhora. Tá vendo esse esfagno aqui? A parte de cima do vaso tá seca. Mas lá no meio, quando o esfagno é novo, ele fica úmido por muito tempo. Já quando o danado do esfagno tá velho, ele não absorve nenhum tipo de água. Do jeito que a água bate no esfagno, a água escorre, fazendo com que as raízes que estão no meio do esfagno fiquem completamente secas, morrendo de sede. Cuidado com o esfagno se você não tem experiência nessa forma de cultivo com o danadinho dele, tá bem? Essa menina tá comigo há 2 anos, tá no esfagno, não tem drenagem no vasinho e ela tá que solta folhagem. Por quê? Porque eu descobri a forma de cultivá-la. Mas melhor você que é iniciante, que não conhece direito o cultivo com esfagno, não o utilize, ok? Pessoal, muito gostoso falar de Phalaenopsis.
porque Phalaenopsis é uma planta, é a planta mais comercial que nós temos hoje. É uma orquídea que você encontra no mercado, que encontra em floriculturas, que encontra variedades na internet. É a famosa orquídea borboleta, tá bem? E as flores da Phalaenopsis duram por muito tempo. Existe Phalaenopsis que fica até 6 meses florescendo, tá? A questão da poda após a florada. Pessoal, aí fica bem a critério de cada um. Vou falar a experiência Orquídeomania, tá bem? Se você faz uma poda, vamos lá mostrar? Vamos aqui. Se você faz uma poda rente como essa, deixei aqui 2 centímetros, eu dou o prazo para minha Phalaenopsis recuperar as suas energias completamente. A Phalaenopsis precisa descansar entre uma florada e outra. Tá bem? Aí, se você escolhe fazer uma poda, deixando um pedaço da haste, olha que planta magnífica, gente. Olha o viço da folhagem. Essa aqui eu deixei uma haste maior, estão vendo? Por que, Ju, você escolheu fazer isso? Porque, pessoal, eu quero tentar fazer brotar. E aí, para ela brotar, pera lá, eu tenho que deixar um pedaço, de haste para ela emitir um broto novo. O broto novo sai assim. Essa é a planta mãe. Deixei um pedaço de haste e o broto novo saiu aqui na ponta. Tá vendo? Isso aqui é a haste antiga. Estão vendo? O broto saiu aqui. Então, o broto geralmente sai dos nós. Ele sai dos nós. Então, quando eu quero tentar fazer brotar uma planta nova, eu tenho que deixar um pedaço de haste como essa. Ju, mas sempre dá certo? Não, pessoal. Muitas vezes não dá certo, tá? Muitas vezes essa haste floral seca e você tem que cortar e jogar fora, tá bem? Então, a natureza é assim. Algumas vezes a planta segura a haste, mantém a haste firme e solta o broto. Pessoal, a grande diferença é que vocês têm que atentar e compreender. Uma planta que está saudável, que não está esgotada, ela tem maior possibilidade de mandar um broto novo. Se a planta ficou florida por muito tempo e você viu que a planta ficou cansada, como assim, Juliana, planta cansada? Pessoal, a Phalaenopsis fala com vocês pelas folhagens. A folhagem começou a ficar apática, tombadinha, enrugada, ela está pedindo socorro. Ela está esgotada. Para essa unidade que está com essa característica, porque ficou florida há muito tempo, ou porque floresceu por 2 vezes consecutivas, você vai ter que cortar essa haste no toco, pessoal. Porque se você deixar essa plantinha com mais haste, só cortar um pedaço, vamos supor no 3º nó ou no 2º nó, para que ela brote, provavelmente essa haste vai secar, porque a planta não tem energia para sustentar aquela haste, mesmo cortada. Então, a dica da Ju para essa live sobre Phalaenopsis é que você só mantenha haste se a tua planta estiver extremamente viçosa. Viçosa são folhas firmes, brilhantes, tá? Assim, eu estou muito saudável. Quando a plantinha não tá legal, você vai cortar a haste, lá deixando 2 centímetros, passar um adubo rico em K, pessoal, rico em K, para dar uma ribada nessa plantinha, deixar ela descansar, repor todas as energias para vir a próxima florada, que com certeza será tão bela quanto a primeira. Aí, turma, existe uma situação muito corriqueira. Qual que é ela? Ju, acabou a florada, a minha planta tá bonita e ela bifurcou. Daquela haste que acabou a floração, tá vindo mais plantinha, mais florzinha. Plantinha não, florzinha. E aí o que você faz? Deixo ou não deixo? Repito a vocês, como está a planta? Ela tá bonitona? Ela tá saudável? Você voltou a adubar com um bom adubo?
Você acha que ela vai aguentar mais uma florada? Mande bala, deixa a plantinha florescer novamente. Agora vocês vão notar que uma planta esgotada, as flores são pequenas, poucas e duram pouco, tá? Então, plantinha que não tá legal, não tá saudável, a florada dela vai ser curta, vai ser pouca e vai ser mirradinha. Então, fiquem atentos a essas dicas, eu acho que vai ajudar muita gente essa live. Eu peguei a dúvida de vários amigos e acoplei tudo numa explicação só. Nós já temos um vídeo no canal do YouTube falando sobre FAO, mas eu não frisei alguns pontos como nessa live de hoje, tá bem? Então eu acredito que eu falei um pouquinho de cada situação, das dúvidas mais corriqueiras, e se vocês tiverem mais alguma coisa que eu não falei, vocês podem perguntar então a partir de agora.